Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh, my, that blooms my heart. How wonderful He is. I tell you, there's no end to this. I come into this 33 years ago, feeling this way. And if He tarries one day, I'm going to close my eyes. I'm going out in the same way. Amen. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. He's a counselor, my Prince of Peace. A mighty God is He. He's saving me, He's keeping me from sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Is the old-time Holy Spirit, and the devil won't get near it. That's the reason people fear it, but it's good enough for me. Is the old-time religion, is the old-time religion, is the old-time religion, it's good enough for me. It will do when I am dying, it will make stop your lying, it will start the devil flying, and it's good enough for me. Give it all time, it's done, give it all time, it's done, give it all time, it's done, it's good enough for me. It's so good I want no other, for it makes me love my brother. It brings things from undercover, and it's good enough for me. Oh, give me this all time, it's done. Give me this all time, it's done. Give me this all time, it's done. It's good enough for me. All of us can sing like, it was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. And it's good enough for me. It is all time religion. Got that old time religion. Got that old time religion. Amen. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and then we'll gather home. No friends will join on earth, I know, no peaceful sheltering down. This world's a wilderness of woe. This world is not my home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. To Jesus Christ I fled for rest. He bid me cease to roam and leave. Lord, add His blessings to the reading of His Word. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. I would like to take a text tonight out of that and call Satan's Eden. Agora, nesta noite, daí gostaria de tomar o texto e chamá-lo o Éden de Satanás. Very crude little thing,
to say of Satan's Eden. It kind of matches in the other Sunday night, I believe, when I was speaking to you here about a thinking man's filter and a holy man's taste. Coisa muito franca para se dizer. Um Éden de Satanás. Creio que concorda com a outra noite de domingo, quando lhes estava falando acerca do filtro do homem que pensa e o gosto do homem santo. And sometimes these little crude expressions brings us to something that gets us to study and puts you to reading the Word. Algumas vezes estas pequenas expressões rudes nos trazem a algo e nos faz estudar e nos pôr a ler a palavra. What I want all my congregation to do, man shall Isso é o que eu desejo que faça toda a minha congregação. bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So read the Word, study it, and study it with the eyes of God to give your intellectuals understanding of how that we should live in this present day. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim leiam a palavra, estudem-na, e estude-a com os olhos de Deus para dar a teu entendimento intelectual como devemos viver neste dia presente. Down tonight just to speak to you, to say, well, I could do this or that. I like to speak with the people as much as I'd like to even go home with each one of you tonight. Agora vir esta noite só para falar-lhes, para dizer, bom, eu poderia fazer isto ou aquilo, me agradaria ainda ir para casa com cada um de vocês esta noite. God knows that's true. Deus sabe que isso é a verdade. Home with each one of you and eat breakfast with you in the morning and go out and squirrel hunt with you tomorrow afternoon. See, Me agradaria ir para casa com cada um de vocês e pela manhã tomar o desejum com vocês e sair amanhã pela tarde a caçar esquilos, bem? do that, but I can't do that. Me agradaria fazer isso, porém não posso fazer. I'd like to go home and just sit down and talk with you, sit on the porch at the service and speak with you a while, talk to you about your welfare and about God. I would love to do that. Man, Me agradaria ir para casa e assentar-me e conversar com vocês um momento e falar com vocês acerca da felicidade e acerca de Deus. Me agradaria fazer isso. in here, God knows I'd like to do that. Homem e mulher aqui, Deus sabe que eu gostaria de fazer isso. I can't do it. It's just such a pull and a string. And in this nervous age that we're living in, and I'm a nervous person myself, Mas não posso fazer. Há tanto esforço e tensão, e nessa era nervosa em que vivemos, e eu mesmo sou uma pessoa nervosa. something I've just got to do it, and tomorrow it's a million miles from me, something's done, cut in and done this and that, and you have a time trying to keep your wits together. Hoje fiz o propósito de algo. É que tenho que fazê-lo e amanhã está a 1 milhão de milhas de mim, e de fato algo tem interrompido e tem feito isto e aquilo. Main achievement is to preach the gospel. Vocês têm um problema tratando de manter seus sentidos em seu lugar, porém meu interesse principal é pregar o Evangelho. To the church and do all that I can to bring honor to Jesus Christ in this day. Pregar o Evangelho à igreja e fazer tudo o que possa para trazer honra a Jesus Cristo. I'm here on earth and what time I have left on earth. Trazer honra a Jesus Cristo neste dia enquanto eu estou aqui na terra e o tempo me resta na terra. Boa noite, irmãos. Vamos se colocar de pé. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso grande Pai Celestial, nós estamos agradecidos, ó Deus, por mais esse dia que tem se passado, por esta noite, ó Pai, que temos chegado, e por poder, Pai, estar mais uma vez na Tua presença, Pai. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar através da Tua palavra, através dos hinos que serão cantados, ó Deus. Que possamos, Pai, sair daqui melhor do que como temos chegado, ó Deus.
Que a tua graça venha nos ajudar mais uma vez nesta noite, ó Deus, e falar em nossos corações, ó Pai. Que possamos, ó Deus, melhorar a cada dia. É o que cada um de nós precisamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-nos. Graças a Deus, vamos adorar nosso Deus. 222, nosso cenário. Existe um alguém comigo que não vejo mais preciso. Existe um alguém
Que saudosa lembrança. 267. Vamos louvar a Jesus. Saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e em breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquele. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver.
lá está, o meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Diga glória a Deus, aleluia, amém, Jesus, graças a Deus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, com a nossa cabeça inclinada, somente crer, tudo é possível, somente crer. Precioso Deus, estamos aqui, Senhor, mais um dia na sua casa para aprendermos, Senhor Deus, como te agradar, Senhor, ainda mais, como, ó Deus, estar na nossa posição corretamente. Jesus querido, é um grande privilégio. Pedimos que o Senhor abra nosso entendimento, abençoe cada irmão presente. Ó Deus, aqueles que não puderam vir, ó Pai querido, por cada um por seu motivo justo, que o Senhor os guarde e os abençoe. Ó Deus, pedimos essa noite a Tua santa e preciosa unção, Teu manto de amor ao redor de nós, para recebermos de bom grado a Tua palavra e no Espírito do Senhor, perdoando nossos erros e nossas falhas, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, entregamos cada minuto aqui nas Tuas mãos divinas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos a Hebreus capítulo 5, vamos repetir de novo essa escritura, parece que eu me enrosquei nela aqui. Porque devendo, Hebreus 5, versículo 12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça,
porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 14, versículo 20, capítulo 14. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Amém? Que Deus nos ajude, né? Vamos nos assentar, irmãos. Estamos com essa série de Hebreus e lemos esse parágrafo 50, qual tem assim ampliado muitos pensamentos aqui. Se você der a um bebê alimento sólido, você o matará. Esta é a razão pela qual muitas pessoas dizem: eu não creio nisso, e se afastam. Continuam meninos, eles simplesmente não podem compreender. Eu, baseado nisso, no culto passado nós falamos ali sobre o amor de Deus, e eu quero falar hoje sobre um assunto bem conhecido de nós todos, mas quando a gente escuta algo que a gente escutou, aquilo confirma, traz uma confiança, é bom, né? E eu vejo o profeta fazer duas afirmações. Antes de ler aqui, peço um levantar de mãos em favor da irmã Rebeca, filha do irmão Juliano. Ela caiu hoje lá de um murinho baixinho, acabou quebrando o braço em 2 lugares. As crianças não é fácil, elas têm bastante energia e correm, pulam, e é uma situação difícil, né? E a irmã Sofia também já está 2 dias, febre oscilando bastante, né? Vamos levantar a mão, que Deus abençoe todas as crianças, a Rebeca, a Sofia, representando todas, ó Deus, o teu nome santo, meu Pai, a direção médica, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vemos o profeta falar assim: não perca o sentimento pelas pessoas. Deve-se lembrar que elas não foram feitas de serragem. É uma afirmação conhecida de nós todos. Quando você perde o sentimento por uma coisa, você trata essa coisa de qualquer jeito. Você perdeu o sentimento por uma pessoa, você trata ela de qualquer forma, né? Então o profeta mostra que não perca o sentimento pelas pessoas. Elas devem se lembrar que elas não foram feitas de serragem. Elas são carne, sangue, seres humanos e uma alma. As pessoas têm sentimentos, têm suas horas altas, suas horas baixas e tudo, né? Então diz, não perca o sentimento por elas. Agora olhe um outro lado aqui, que é o que nós vamos falar sobre essas duas coisas.
Recordem, é o Testemunho no Mar 86. Recordem, cristão não precisa ser adulado. Aqui, Mombrana faz duas afirmações, a qual nós precisamos sempre lembrar do centro delas. Se a gente levar a coisa assim, ó, um cristão não precisa ser adulado, e leva isso ao extremo, a gente trata as pessoas que nem serragem. Magoa, fala o que vem na cabeça e usa isso, né? Você não precisa ser adulado, você é um cristão, né? Então, em outras palavras, nós podemos falar de qualquer maneira, tratar de qualquer maneira, porque um cristão não precisa ser adulado. Sabe que, ao mesmo tempo que isso é simples, mas eu vejo que é essencial relembrar esse tipo de coisa, faz bem para todos nós, né? Porque o Mombrana, baseado nessa questão de sentimento, de entender que as pessoas não são serragem, ele mostra que é muito fácil de nós formarmos um complexo. E às vezes a gente forma um complexo de coitado, ou às vezes de super-homem, complexos, toma a nossa cabeça, né? Então, é sobre isso que eu, hoje, orando pela manhã, tive assim a inspiração de falar. Não perca os sentimentos, elas não são feitas de serragem. Então, eu creio que dentro do nosso coração tem que haver assim, esse entendimento. Eu não sou feito de serragem, eu não posso ser tratado de qualquer maneira, pelo meu esposo, pelos meus irmãos, pelo pastor, qualquer pessoa, meu patrão. Eu não sou serragem, eu tenho sentimento. Mas eu também tenho que entender, eu não posso ser uma pessoa mimada, uma pessoa à base dessa palavra, adulo, né? Mombrana usou nessa mensagem, adulo. Nota que ele vai falar mimo, né? Mimar, adular, nós sabemos o que é isso. Então, eu creio que quando a gente consegue assim vencer esses complexos, a vida cristã mesmo, ela se torna mais feliz, mais abençoada. Irmão Brana, vamos ver aqui, se houver tempo, se não houver, eu continuo no próximo culto. O irmão Brana falar sobre essas questões, né? Então, ainda aqui na mensagem Testemunho no Mar, veja, recordem, cristão não precisa ser adulado. Quando fala cristão não precisa ser adulado, isso é, para ele se manter um cristão, para ele se manter. Você já pensou se você fosse cristã, mas para vir na igreja sempre dependesse de alguém ligar, ô irmão, falta no culto hoje, vem no culto, né? Esse tipo de situação que o Mombrana vai exemplificar. Um cristão não precisa ser adulado. Ô irmão, abre o olho, Jesus está vindo, né? Vamos, tal. E sempre depender desse empurrão, né? Um verdadeiro cristão, o profeta fala aqui, ó, os cristãos, eles são inflexíveis, são homens e mulheres de Deus que se firmam por Deus. Oh, mas que maravilha isso aqui, gente, irmãos, que se firmam por Deus. Não importa o que os outros têm a dizer. Você não tem que implorá-los e persuadi-los. Há pessoas que elas só permanecem. Um exemplo que o Mombrana dá aqui, que
pessoa que não tem revelação escutar isso aqui sai escandalizada da igreja. O profeta usa aqui os ovos de um pássaro, né? Ele diz assim que a mãe pássaro está ali e ela tem que ficar esquentando aqueles ovos, os seus filhotes ali. E ela sai pegar um alimento, volta correndo, fica ali em cima dos ovos para eles nascer. Só que, no entanto, se ela não teve contato com o macho, ela pode ficar ali em cima daqueles ovos dia e noite, eles não vai chocar e não vai nascer outro pássaro. Precisa ter um contato com o macho. Aí choca e nasce. Galinha é assim, todos os outros. Irmão Brana fala, se um cristão não tiver uma experiência com o macho Senhor Jesus Cristo, não adianta a igreja tentar persuadi-lo. A gente tenta dar o jeitinho brasileiro, mas não funciona. Agora, a gente também não pode entender que as pessoas não têm sentimentos, não é? Se é eleito, vem. Então eu vou xingar ele, vou dizer, não, eleito também tem sangue, carne, sentimento, complexo e tantas outras coisas, né? Sabe, irmãos, a gente está vendo nesses ensinamentos do profeta que muitos erros acontecem com a gente porque a gente, no impulso da vida, a gente sai do centro. No impulso, na correria, nas ideias, e a gente sai do centro e acaba, às vezes, errando. Veja, você não precisa implorá-los, persuadi-los, perfumá-los e mimá-los por aí. Isto é um canteiro coberto e aquecido para cultivo de plantas sensíveis, plantas híbridas. Não é bom de forma alguma, elas nunca produzirão nada. Então, ele fala aqui sobre a hibridação. Na mensagem Comunhão, ele fala sobre duas vacas, exemplificando elas. Você sabe, você pega uma velha vaca de chifre longo, solte ela lá no pasto, e você solta uma vaca de chifre longo lá, aquela vaca de chifre longo consegue se virar porque ela é uma raça original, selvagem, ela é o que ela tem sangue puro. Mas pegue uma Brangus ou uma Hereford, que são raças cruzadas e híbridas. São melhores de se olhar para elas, claro, mais gordas, saudáveis, mas solte elas lá. Elas não conseguem se virar, morrerão. Se não levar lá o pasto, a comida, o negócio lá certinho para ela, ela morre. Ela não sabe pegar a sua mensagem, a sua Bíblia e ler e ter vida própria, porque ela sempre depende, de um empurrão. Elas têm de ser mimadas. Está vendo? Esse é o problema hoje. Temos cristãos que se vestem melhor, igrejas maiores, muita instrução, teologia, mas eles sempre têm que ser mimados. Ô irmão, vem na igreja, tem um lugarzinho lá para você cantar, tem um lugarzinho para você oferecer um cargo ou algo assim, senão
a pessoa não vem. Aí o Mombrana mostrou esse tipo de situação com a falta da semente original, de ser um cristão realmente nascido de novo. O cristão realmente nascido de novo, ele sabe o que ele quer. E não depende, não precisa alguém o implorar para fazer aquilo. Porque a vida está nele. É a mesma coisa que você pedir para o cachorro, lata cachorro. Não precisa, ele vai latir, é a vida que ele tem. Voe pássaro, aquela lei está nele. O Mombrana chama isso de lei, a vida. E se essa vida está em nós... Agora, na escola agora passado lá em Itá, lendo uma mensagem, assim, eu escrevi um pensamento assim, né? Enquanto não tem nascimento, novo nascimento, não tem como exigir vida vivida. Só quando nasce é que a criança, a vida aparece. Só quando a pessoa realmente nasce da palavra, da água, do Espírito, que ela começa a viver automático a vida cristã, sem precisar ficar empurrando, implorando e aquela coisa. Então o profeta diz: você tem que mimá-los, você tem de concordar com eles, ou a sua opinião está errada. O que precisamos é de cristão de sangue puro, que nasceram debaixo do sangue do Senhor Jesus, que não vivem de teologia da igreja, mas da palavra de Deus. Aleluias, diga graças a Deus por isso. A comunhão com Cristo, a palavra entrando no crente, e o seu corpo espiritual é edificado, não um bebê de estufa. Agora, isso aqui traz novamente esse primeiro parágrafo aqui. Não perca o sentimento pelas pessoas. Principalmente pessoas que, às vezes tem pessoas que elas até, assim, tem já algum tempo na mensagem, não é assim uma pessoa de longo tempo, tem algum tempo, 5 anos, 10 anos, mas elas nunca tiveram, às vezes, acompanhamento ministerial. E são boas pessoas, mas elas precisam, às vezes, é de uma compreensão. Não é um adulo, mas é de uma compreensão. É isso que eu quero me prender aqui, para a gente não ir nem para um lado nem para o outro. Senão, o irmão não é bebê de estufa, o irmão, se é eleito, o irmão é... E aí a gente é grosso e é aquela coisa e tal. Às vezes, eu tentei achar isso, porque eu já escutei essa afirmação, sobre aquela moça que estava tocando, me parece que era com uma saia curta, né? E alguém criticou ela, e cobrou o profeta. O senhor deixar, irmão Bruno, uma moça lá com a saia curta tocando, né? O irmão Bruno diz, é porque ela é um bebê em Cristo. Você vê, não é questão de mimar, mas é questão de compreender. Que esses primeiros passos, todos nós tivemos. Que esse primeiro passo, a pessoa começa a entender que ali às vezes uma coisa, até uma ação da gente às vezes espanta uma pessoa nova. A pessoa vê a gente conforme a atitude que vê na gente, a pessoa se espanta. Depois de um tempo, depois que ela realmente começa a ter a estrutura espiritual, aí tudo bem. Mas às vezes, eu confesso aos irmãos que parece que eu estou aprendendo tudo de novo. Tudo de novo. Quando vou visitar alguém no evangelismo, totalmente diferente do que eu pensava há um tempo atrás. Parece que a gente quer forçar o parto, né? Que ou nasce ou morre, ou é eleito ou não é, e não é assim. É uma semente que tem que ser às vezes regada, com calma, com compreensão, com discernimento e tanta outra coisa. Quando o Mombrana falou aqui,
um cristão não é um bebê de estufa, está falando aqui de uma pessoa que já está na vida cristã há tempo, que às vezes se ofende por qualquer coisa, na igreja mesmo. Ofende, fica doída, fica machucada, por causa de qualquer coisa. Já parou para pensar uma pessoa dizer, eu não vou mais na igreja porque fulano não me cumprimentou direito? Não. Aí é onde entra esse tipo de coisa. Alguma coisa não está correta. Às vezes não é questão de a pessoa não ser eleita, mas essa pessoa, às vezes, ainda é um bebezinho. Eu vejo ali o meu pequeno ali, a gente fala para ele só assim, não, ele faz um beijo e chora, que parece que estão matando ele, né? Às vezes a pessoa, por causa de uma palavra, ferrusca a cara, fica indiferente, e aquela coisa. Paulo nos aconselhou aqui, não vamos ser meninos, né, no entendimento, vamos ser adultos. Às vezes eu me pergunto, irmãos, por que nós, principalmente eu, um ignorante, poderia dizer assim, pequeno demais, ainda fico pensando, por que gravamos esses cultos e ponhamos na internet, né? Mas agora há pouco tive um testemunho, pensei assim, nossa, esses dias quase pensei até em... E uma pessoa agora falando assim, né, que veio morar aqui para a região nossa, dizendo assim, olha, graças a Deus, chegou no irmão Fábio e disse assim, graças a Deus pelo trabalho que você está fazendo aí, poendo essas pregações, que você foi uma luz para mim num dia que eu estava muito assim e tal, e Deus me ajudou a tomar uma decisão, né? Então, às vezes nós estamos ouvindo aqui, está sendo gravado, alguém vai escutar, vai ajudar, quem sabe um dia nós vamos rodar essa pregação aqui de novo. Mas eu creio que essa mensagem aqui ajuda nós todos, me ajudou, está me ajudando. A gente não tratar as pessoas, irmãos, de qualquer forma. Não entender só, eleito é assim, batizou, agora ele é eleito e acabou. Não, espera aí. Essa moça estava ali, o irmão Bruno dizia, eu vou compreender ela. Ele podia muito bem, olha, você se endireita e aquela coisa toda e perder a cabeça. Todo pregador, toda pessoa que tem um pouquinho de responsabilidade, parece que está vivendo num nível de estresse que dá para encostar. O irmão Bruno podia muito bem xingar e tudo, mas ele parou na brecha. Falou assim, não, é um bebê, daqui uns dias ela amadurece, vai melhorar nisso. Parece que tem hora que tem que fazer um pouco de vista grossa na linguagem brasileira. Não levar tudo assim, numa coisa assim, reta, não é? Agora, essa questão que ele está falando aqui, é uma pessoa já que não é um bebê, já é um barbado na fé, né? um barbado cristão, e às vezes tem determinados mimos. Quer ver uma coisa aqui, ó, na mensagem Imagens de Cristo, ele fala até sobre a questão de pregador, veja, no 86, recorde, só os enfermos requerem atenção. Veja o que o profeta está dizendo. Só os enfermos requerem atenção, serviço. Só o enfermo. Eles precisam de atenção. E quando você vê um pregador, veja, um pregador, talvez eu não limite isso só ao pregador, mas posso limitá-lo a cada membro de igreja que deseja atenção. Sabe o que eu pensei nisso? Quando o irmão Brando diz aqui, pregador que deseja atenção, eu pensei assim, Senhor, guarde, né, nós, continue nos guardando. A pessoa se ofender assim, poxa, eu vou lá no encontro em Goiânia e o pastor lá não me chama para dar uma palavra. Pastor, em vez de colocar eu pregar, coloca aquele outro mais novo, coloca aquele outro menos inexperiente, e começa a ficar doído.
começa a ficar triste. Não, eu só iria se fosse diferente. A Mombrana diz, só os enfermos que requerem atenção, bajulação, carinho toda hora, aquela coisa esquisita. Nós temos que entender que nós recebemos o Espírito Santo, estamos indo para o arrebatamento, não estamos aqui atrás de outra coisa, a não ser preparar mesmo, mudar, ser mais cheio do Espírito. Se a gente começa a se encher desses complexos, essas coisinhas, isso é um sofrimento, tanto para quem sente assim, quanto para quem convive ao nosso derredor. Complexos. Eu não posso limitar isso só ao pregador, mas posso limitá-lo a cada membro de igreja que deseja atenção. Outro dia eu brinquei, Falei assim, brinquei aqui com os irmãos, e até os irmãos lá de Itá assistiram à escola aqui, esses dias, e deram risada quando eu falei na hora assim. Veio o pensamento quando eu disse, quando você quiser uma visita, você mata um pato e eu vou lá comer o pato, Eles deram risada lá. Mas você já pensou, uma pessoa pensar em parar de vir à igreja porque o pastor não visita ele? Aí vem o caos, como a Mombrana fala aqui. Tem sangue puro, teve já esse ovo já esteve com o macho Jesus, tem vida dentro desse ovo. Porque, irmãos, nós vamos ver uma coisa que o Mombrana vai falar aqui na mensagem estranha, que deixa a gente com o queixo caído lá embaixo. Mombrana diz assim, se comparasse os cristãos de hoje com os cristãos primitivos, parece que a igreja se tornou sem valor, barata. Ele usou isso no termo religioso em si. Porque ele fala ali da planta híbrida e da planta do deserto. Não tem nada. Olha, se um dia nós falar algo assim, eu só depois de caminhar e ouvir, e nós falar assim, olha, se não acontecer tal coisa, eu vou parar de dar mensagem, vou abandonar a mensagem. Opa, espera aí. Para aí, olha para o coração e fala, espera aí, será que essa vida do pai lá já bateu aqui dentro? Essa experiência com Deus já esteve aqui dentro? Porque não pode. Os irmãos lá, eles passavam coisas tremendas e muitas vezes selavam o seu testemunho de cristão com a sua garganta degolada. Então é da gente se pensar, Veja, mas eu posso limitá-lo. Só os enfermos desejam atenção. Eu sou alguém. Fulano nem me elogiou. Fulano nem me elogia. Isso está desgastando até casamento, bobeiras, criancice. Homem que casa, mas ainda é criança. Mulher que casa, mas ainda é criança. Fica atrás de coisinhas tão pequenas. Ela não me elogiou. Bem no dia lá que eu ajudei a secar a louça, ela não me deu um elogio. E dá uma briga por causa de coisas assim, tão pequenas. Eu não falo isso para ofender quem quer que ouvir ou assistir. Mas esses tipos de situações trazem desgaste. Não, a igreja não me elogia, a igreja não sei o quê, eu canto tão bem, eu prego tão bem, eu não sei o quê. Irmãos, graças a Deus, essas coisas já estão longe de nós, e o que está longe nós não podemos trazer para perto de novo. O que é preciso estar longe tem que estar longe. Recorde, eu sou alguém, apenas recorde. Aí está uma pessoa espiritualmente enferma. Elas precisam de atenção. Mas não esqueça
Não esqueça, pastor, não esqueça, igreja, daquela primeira palavra ali. Também tem o outro lado da moeda. Tem o outro lado da moeda. Elas precisam de atenção. A irmã Brana fala, elas precisam da atenção do Espírito de Deus para lhes dar algo que as afastará daquele comportamento e as curará de seus egoísmos e grandes ideias. E eu sou grande, você é pequeno. O Espírito Santo faz todos nós o mesmo. São muitas as enfermidades espirituais. Que Deus nos livre, né? Não te estribes no seu próprio entendimento. Parágrafo 100. Veja o que o profeta fala. Tantos têm ficado ofendidos. Ofendidos. Tantos têm ficado ofendidos. Não, todos nós aqui já tivemos essa experiência. Você já se ofendeu com alguém, com uma situação. Você sabe o que é ofensa. Ficou meio doído com aquela palavra, com aquela situação, com aquele constrangimento. Ofensa. A ofensa faz a gente ficar assim, indiferente. Ficar assim, esquisito da onde a fonte de onde surgiu a ofensa. E o profeta disse: tantos têm ficado ofendidos, tantas pessoas se ofendem com tanta facilidade por causa da palavra de Deus. Às vezes, ofendem por algo que realmente estão precisando ser corrigidos. Quando a gente é ofendido sem causa, é mais doído. Mas quando a gente é repreendido e ofende por causa daquela palavra que às vezes é o maior benefício que a gente está recebendo, isso faz mal para a gente. Ofende por causa da natureza, por causa de não aceitar mesmo. E o profeta diz: tantas pessoas se ofendem com facilidade. Isto é contrário. Eles querem se estribar em seu próprio entendimento. Aí entra o que nós lemos aqui agora há pouco. Ele disse: a pessoa, você tem que concordar com ela. Senão, ela se ofende, ela se murcha, ela magoa, ela pensa assim: ah, não, desse jeito não dá para prosseguir. Às vezes por causa de uma coisa tão simples. Olha, irmãos, isso aqui é algo muito especial, essa palavra aqui do profeta. Escute aqui na mensagem o estranho. Eu observei que tem havido uma reprodução, parágrafo 37, para o proveito do deserto. No deserto nós descobrimos isso, cactos, flores. Em minha casa ali, ou a casa que estamos alugando, a irmã Larson, eu creio que ela estava aqui nessa manhã, eu a vi. Ela tem um canteiro de flores do lado de fora da casa, um pouco de terra. Tudo ali é areia, então ela colocou um pouco de terra e um grande canteiro de flores em cada lado das casas geminadas. E toda manhã eu tenho que sair e regar aquelas flores, senão elas morrem. Se eu não regá-las, elas morrem. Vê o que ele disse aqui antes? Você não precisa persuadi-los, você não precisa mimá-los, mas essas flores, que realmente são híbridas, elas são cristãs, mas misturadas com alguma ideia, com pensamentos. Não, eu até creio, mas eu acho que o certo deveria ser daquele jeito. Bom, esses complexos nos matam.
Ele disse: examine se esses pensamentos são escriturísticos. Acha um meio de fazer algo e pensar em algo, não que coloque sua fé para baixo, mas que coloque sua fé para cima, que edifique. Elas, então, por sua vez, eu tenho que pegar veneno, pulverizá-las, para manter os pulgões longe dela, senão os bichos a comem, essas flores híbridas. Agora, você vai só um pouquinho além daquilo, 30 pés dali, existem algumas flores crescendo ali no deserto. Elas estão crescendo. Já parou para pensar, coisa fantástica, ver uma flor crescer no deserto? Já parou para pensar nisso? Uma coisa é uma terrinha adubada, uma coisa é uma ureia, uma coisa é encher de adubo ali numa terra e plantar, jogar água em cima. Aquilo vem que vem. Uma coisa é uma pessoa servir a Deus quando o berço está tudo bom. Mas uma flor crescer no deserto, você pega o apá, pega uma máquina lá e cava, e cava, e cava, e sabe quando você olhar para trás só está um montão de areia assim. Meu Deus, como pode uma flor viver no deserto? Irmão Branham ficou admirado. Você vai e elas estão crescendo ali. E você poderia cavar 20 pés para baixo e aquilo seria apenas um barril de pó lá no deserto, poeira pura. Nada mesmo a não ser pó. E não existe água de forma alguma. Agora, quem pulveriza essas flores do deserto? Quem dá vida para elas? Está vendo? Estas no canteiro, se você faltar em pulverizá-las, regá-las, os cupins e os bichinhos, pulgões, vêm e comem ela. Mas os pulgões, nenhum bicho, nenhum, podem tocar naquela que está ali no deserto. Nem mesmo ela precisa ser mimada e regada todo dia. Ela é uma produção do Criador. Aleluias. Aí você e eu ficamos religiosos. Porque aí você vê uma pessoa que nasceu de novo mesmo. Vocês são testemunha disso. Quantos anos? Passando por tanta coisa, um deserto mesmo, meu Deus. Se fosse depender de alguém ficar lá no nosso rosto, não chora não, e isso, e aquilo outro, e tal, nós já estaria morto. Estaria no mundo já, tinha voltado. Se dependesse de ter pastor 24 horas por dia na casa, quantos irmãos, eu dou assistência que uma vez ao mês, já acho pouco, os pastores nos contam lá, às vezes família recebe assistência 6 em 6, 3 em 3. Pastor chega correndo para ver, será que a irmã não voltou a usar calça? Será que a irmã não voltou a se pintar? 6 meses sem culto? 3 meses sem nada, sem culto, sem vir à igreja, sem culto de oração, sem nada? Será, meu Deus, que essa irmã não morreu, não voltou para o mundo? Chega lá, está aquela flor do deserto, aquela atmosfera gloriosa naquele lar. Aleluias. É porque ela é uma produção do Criador. Oh, glória a Deus, você é essa produção. Você sabe que você é. Eu penso que hoje, a razão do cristianismo ter se tornado para o povo uma loucura, é porque nós temos um punhado de reproduções
e não cristãos genuínos. Alguém que se tornou cristão por alguma circunstância. Venho assim. Mas um cristão genuíno, ele sabe no que ele crê. Ele sabe o que ele está fazendo. Um grupo que tem que ser mimado, pulverizado, para que possa se manter na igreja. Eu posso imaginar a própria primeira igreja, o que eles eram, meu Deus, e compará-la com esta reprodução de hoje. Deus falou para Abraão: Abraão, leva o teu filho lá e sacrifica lá no monte, lá, Moriá. Olha lá. Que pedido, hein? Hoje Deus pede para uma pessoa: irmã, mas para nós batizar a senhora tem que largar o batom, a coisa. Ah, não, é demais. É demais. Que diferença! Que espécie diferente é essa, meu Deus? Que tipo de flor é essa? E se vem às vezes assim por um impulso. Não, eu vou, gostei da igreja, vou, mas daí se não recebe a pulverização, o mimo e tal, daqui a pouco o pulgão come. Mas que coisa, meu Deus, é uma produção do Criador. Veja, se você compará-los com a reprodução de hoje, isso seria uma produção barata do que a verdadeira e primeira igreja era. Austeros, aqueles cristãos austeros ou austeros, crentes em Deus, com o Espírito Santo. Oh, irmãos, é isso que nós temos que ter entendimento da coisa. Às vezes os irmãos aí mais novos devem ter esse entendimento. A igreja da mensagem, as igrejas da mensagem, tem igrejas maiores, tem igrejas grandes, como o pastor Joaquim e outros pastores, tem igrejas maiores, mas 90% delas são bem nesse ritmo que estamos aqui. Não é verdade? Os mais velhos sabem disso. E não adianta nem eu e nem nós ter um entendimento de menino de pensar assim que multidões vão vir aqui pedir autógrafo para nós, não. Não. Porque essa mensagem aqui é para descobrir aonde estão essas plantas do deserto mesmo. Esses cristãos genuínos. Encontrar essa semente. Veja, eles eram cristãos cheios do Espírito Santo. Não se lhes mimava. Não se tinha de lhes dar tapinha nas costas e dizer que eles seriam bem recebidos nessa, se eles se cansassem dessa, fossem a outra, e que se faria deles diáconos, e se visse aqui e deixasse outra coisa. Não. Cristão não fica na igreja por causa de proposta. Eu vou ficar ali porque ali eu sou diácono, eu vou ficar ali porque ali me ofereceram um cargo de cantar, de tocar, de pregar, de fazer alguma coisa, eu vou ser dirigente. Não. Cristão cheio do Espírito Santo está na igreja porque ama a palavra de Deus. Não está na igreja para enriquecer, não está por outra coisa, é porque ama a palavra. Veja, eu estava pensando, vamos terminar aqui. Eu estava pensando na pintura original de Michelangelo, A Última Ceia. Eu creio que ele pintou, você imagina o que aquele quadro original lhe custaria? Seria incontáveis milhares de dólares. Michelangelo pintou o quadro da ceia original. Custaria milhares de dólares. Nunca tocaria naquele original, porque o preço é fora do alcance, é original. Seu valor é altíssimo. Porém, você pode comprar uma reprodução barata, uma imitação daquele quadro lá,
Você pode encontrar uma reprodução barata por $2. Claro, não é original. É por isso que o povo hoje não pode compreender a robustez dos verdadeiros e genuínos crentes. Deus, tem hora que Deus pega os seus filhos e permite coisas, acontece coisas, decepções e coisas, e Deus deixa você ir lá para a beira da cama e chorar e pensar tanta coisa, e Deus não vem lá não, tadinho de você, meu filho, e tal. Ele sabe a estrutura que a igreja tem. Você pensa o quê? Você pensa que quando eles lá na Idade Média bateram o martelo assim dizendo, quem não for cristão, vamos pôr dentro da arena para comer, você acha que Deus lá do céu ficou assim, meu Deus, agora que será dos meus filhos? Foi festa, agora eles vão ver quem é meu povo lá embaixo. Eles estão achando que o meu povo está ali de brincadeira, só são crente na cabeça. Quando perguntava, o portão estava ali, você é cristão? Se você dizer que entra lá para morrer. Meu Deus, eles passavam o portão, porque eles eram de alma mesmo, eles tinham nascido de verdade. Era Jesus naquelas carnes ali, e morriam cantando, queimados pelas fogueiras, né? Mas, irmãos, deve-se lembrar que as pessoas não são feitas de serrache. Você agora diz para o seu coração, eu não sou uma pessoa feita de serrache, não posso ser tratado de qualquer jeito, eu também tenho sentimento, também tenho dor, mas eu não sou uma flor de parede também. Qualquer coisa me derruba e me deixa lá no chão, né? Você nasceu de novo, amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, erga suas mãos. Agradeça a Deus. Você é essa flor do deserto. Ei, meu Deus, que coisa gloriosa. Bendito Deus e eterno Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, porque temos tido, meu Pai, essa visão, Senhor Deus, todos nós, Pai. O Senhor não está atrás de uma grande quantidade de pessoas vivendo de qualquer jeito, com qualquer fé. Essa noiva é um corpo, é o mesmo Espírito apostólico, é o mesmo Espírito dos profetas. Ó grande Deus e Pai, abençoa cada coração aqui, Senhor Deus. Dê graça, traga-nos ainda essa experiência mais forte, mais firme com a Tua palavra, Senhor. Todos aqui têm tido essa experiência. Nós não estamos aqui porque alguém nos agrada, alguém fica nos convidando, nos persuadindo. Chega o dia do culto, nosso espírito está desde a manhã se preparando. Oh Deus bendito, isso é um sinal. Mombrando diz, é porque Cristo está em nós. Ninguém fica ligando para a gente, olha, vai para o culto, vai para a igreja, não falta, vem e tal. Não, essa vida está em nós, esse é o melhor lugar para estarmos numa noite como essa. Oh Deus, ajuda, vivifica, Senhor. O Senhor pode ampliar isso no coração de cada pessoa, meu Pai. Tínhamos aqui anotações, muitos pensamentos, ó Deus, mas o Senhor amplia no coração de cada um. Ó Deus, isso que ouvimos essa noite, em nome de Jesus, nós te agradecemos, estamos indo para casa, glorificando ao teu nome, felizes, ó Deus, regozijando em meio às provas, tribulações, ó Deus, porque temos o Senhor como nosso Pai Celestial. Guarda os teus filhos, dá um bom restante de semana, e se o Senhor permitir, domingo estaremos aqui na escola, nosso culto de ceia à noite, em nome de Jesus. Guarda a nossa viagem, nosso retorno, assim te pedimos, sobre o retorno de cada um, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. Deus vos abençoe, uma boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.